Cara, acho que no dia a dia a gente... Acho que é as besteiras do mundo. A gente é tudo muito engraçado aqui, porque imagina, né? São pessoas cuidando de pessoas. Então, fora as rotinas os procedimentos que às vezes entorpece com alguma coisa, né? Ou alguém que faz... a gente tem um profissional aqui que o tempo todo ele derruba alguma coisa, a gente se racha, né? Ele faz uns vídeos muito, muito malucos, a gente acha tudo muito engraçado. Mas no dia a gente ri muito, assim, é difícil escolher selecionar uma coisa que faz a gente rir muito aqui, é muito difícil, a gente ri muito. Cara, eu vou pra minha sala, tentar ficar 10 minutos. Às vezes eu nem entro, já tenho alguma coisa pra fazer. Mas eu vou pra minha sala, tento relaxar, respirar pra me preparar pro dia. Quando eu chego eu tento ir pra sala dele, mas já tem tanta gente aqui que eu já tenho que atender. Então eu já chego e vou pro TET, não tem conversa. Nós iniciamos o atendimento às 10, né? Então, quando dá 9h30, já tem gente baixando no portão aí, então quando eu chego não tem conversa. Já chego e vou direto atender, já tenho que vir me preparando espiritualmente para ir para a luta. Mas acho que fazer o que gosta é o privilégio, né? Que você tá sempre inteiro e é tudo muito divertido, é muito bom, muito gostoso. Cara, na verdade, o Lois, para mim, ele é a história da minha vida, da nossa vida, da vida da nossa família, traduzida nas questões que a gente acredita. Então, quando a gente recepciona os clientes, quando a gente tenta traduzir nosso ofício, nosso compromisso com o trabalho, toda essa bagagem vem junto, sabe? Então, acho que o Lois é a história da nossa família, né? Eu digo sempre que o Lois é a vida de uma família cuidando de várias outras por conta disso mesmo. Eu acho que legado é o que a gente deixa no coração das pessoas. Então acho que é isso que o Lois faz, sabe? O Lois ele vai direto no coração das pessoas. Por isso que eu acho que ele é a história da minha família. Porque a história da minha família é o nosso coração, sabe? Pulsando todos os dias aqui dentro com essa vertente que é o Lois. Coração de mãe? Coração de mãe. O Lois é um coração de mãe. Cara, que maluco. Na verdade, assim, quando eu tive um insight de montar o salão, eu fiquei um tempo, né, pensando e maturando quem seria o cara que faria o que eu não faço. E aí, num dado momento, o Fabinho foi no salão para fazer o cabelo comigo, no salão que eu trabalhava, e o Fabinho é um dos caras mais vaidosos que eu conheço, né? E aí ele chegou lá para fazer o cabelo, tava esperando na minha cadeira e eu tava no lavatório fazendo uma cor. E aí eu fazendo o cabelo, olhei para cima, ele tava lá na cadeira e aí tipo veio a frase, sabe? Não sei se foi no meu coração, na minha cabeça, se foi um sopro, se foi um mosquito, se foi... Mas hoje eu entendo que foi Deus, sabe? Que naquele momento fez eu olhar para cima e enxergar que o Fabinho era tudo que eu precisava. Né? Que ele sempre foi esse cara na minha vida. Né? O Fabinho sempre cuidou de mim, ele sempre me amparou em diversas situações da minha vida. E aí, num dado momento, eu olho para cima e o Fabinho tá lá. Tipo, aí eu falei assim para ele, assim, Binho, tive uma ideia. Aí ele deu uma gargalhada e falou, cilada. Eu falei, cara, daqui a pouco eu te falo. A gente riu naquele momento, eu já comecei a pensar, porque aí eu não tava com as coisas, né? Que eu já tava meio que criando um esboço de como seria o salão. Aí eu comecei a pensar como seria a fala, mas eu já falei para ele, olha, liga pra Simon, que é a minha cunhada, né? E avisa para ela que a gente vai sair para comemorar o futuro da nossa família. Então, o Fabinho ser meu sócio, eu acho que é a oportunidade que eu tenho de entregar a minha vida e toda a minha bagagem de carreira aos cuidados da pessoa que sempre cuidou de mim, sabe? Que eu mais amo, assim. Então, eu acho que estava escrito e era tempo de Deus para que isso se concretizasse e aconteceu. Juninho ser meu sócio, cara, meio que respondeu o que ele fala, né? Porque eu sou muito justo e eu não sou de tolerar muita coisa e injustiças, né?
E eu via que o Juninho entregava muito e recebia pouco. E teve até um momento que o Juninho estava fora e pediu para eu ir resgatar um dinheiro para mandar para ele. E eu fui lá, o dono do salão falou que não tinha. E eu não consegui entender. Como assim você não tem? O dinheiro não é seu. E aí, quando ele me falou isso aí, eu falei, cara, eu vou cuidar dele. Eu vou dar para ele o que ele merece. Né? Eu acho que não tem ninguém melhor para dar isso para ele, né? E quando ele falou, que eu falei cilada, porque ele me dá muito trabalho, cara. Esse cara me dava muito, me dá ainda, né? Agora ele me dá mais trabalho. E aí eu falei, pô, eu vou, porque eu estando lá, eu vou cuidar dele. Eu vou proporcionar para ele o que ele proporciona para as pessoas, né? Porque ele proporcionava, mas ninguém proporcionava para ele o que ele precisava. E aí eu aceitei de primeira, e é difícil, cara, eu aceitar de primeira alguma coisa. E aí eu aceitei e a gente saiu para comemorar realmente. E é engraçado que a gente saiu para comemorar uma coisa, uma ideia. Mas né, a gente não pode deixar de falar, a gente já fica até repetitivo, mas quando Deus está no negócio é tudo muito certo. E por isso eu aceitei ser o sócio dele. E aí eu tenho que ficar aqui puxando a orelha desse cara todo dia. Puxando minha orelha. O problema de família estar junto é que elas querem ser tratado como família. E como eu disse, para você ter um negócio próspero, você tem que ser funcionário do seu negócio, independente que ele é seu. Então, se você está com a sua família, tá junto com a família no negócio, ela tem que entender que ela é um funcionário e tem que exercer a parte dela. Que se ela não exercer bem, ela não vai estar no negócio. Se eu e o Juninho, nós somos sócios, se ele começar a exercer de maneira diferente do que foi acordado, a gente vai se separar. Né? Então, a gente ficou bem claro, né? Como a gente sempre esteve junto, como ele disse, nos momentos da vida, assim, a gente tem essa relação de respeito, né? Então, ele faz o que ele faz bem e eu faço o que eu faço bem. Ele não sabe quanto que um funcionário ganha, para ter uma ideia assim de como é cada um no seu lugar. Eu sei os cabelos que ele faz porque eu fico vendo, mas como ele faz eu não sei. Então é ele fazendo o que ele faz de melhor, eu fazendo o que eu faço de melhor, sem misturar isso, né? Sem trazer isso para irmãos. Nós somos irmãos, isso ajuda na nossa relação, no nosso relacionamento, mas o profissional tem que estar em primeiro lugar, para a empresa funcionar. E aí quando a gente sai daqui, a gente faz coisa de irmão, sai para se divertir, ou quando acaba os clientes, a gente faz o que o irmão faz, senta, conversa, se diverte e planeja o que a gente pode melhorar, mas cada um no seu lugar. E aí isso vai dar certo, pode ser irmão, pode ser desconhecido, se cada um respeitar o seu lugar, vai dar certo. Cara, o que nos emociona, eu acho que a gente acredita tanto no que a gente faz, sabe? Que muito nos emociona, assim. A gente fica tocado com muita coisa que acontece no âmbito, né, profissional que a gente desenvolve, mas emociona também tudo que a gente tem recebido, sabe? Eu acho que ao longo do tempo, ao longo dos anos, o salão aí vai para quase 4 anos e muitas coisas nos emocionaram, porque o que a gente recebe é tão grandioso que a gente não consegue mensurar instâncias assim. A gente vive algo mágico e fala, puta, mas como pode isso já, sabe? E eu acho que é um privilégio muito divino, assim. É muito louco falar disso, porque eu acho que não acredito que isso é só um presente de Deus, sabe? Acho que isso é um privilégio divino para a gente ter experiências reais hoje, agora. Isso que está acontecendo aqui é um privilégio divino. Eu poder ouvir o Fábio falar, sabe, do negócio que lá atrás eu pude idealizar, eu poder ver o Fábio sair do correio sem drama, pedir demissão e falar, eu vou para algo que eu encontrei, sabe, que eu abracei, que eu recebi.
E nisso, lá estava eu, sabe? Isso para mim é muito mágico. A gente nunca fica pensando sobre as coisas que aconteceram, sobre perspectivas e coisas que a gente quer no futuro. A gente idealiza, né? A gente faz os planos e a gente trabalha duro. Então, isso pra gente, tudo que volta, sabe, é muito emocionante. Porque eu acho que a gente tem recebido numa proporção tão esplêndida quanto a gente tem entregado. Isso é muito emocionante. O que me emociona, cara, o que me emociona é saber que um cara que eu cuidei muito, durante muito tempo, e ele é esse cara, esse profissional monstruoso que eu não enxergava, porque irmão, ele ia para trabalhar, eu ia trabalhar e a gente chegava, fazia resenha de irmão, ia curtir junto. Numa época fomos tocar junto, a gente tocou junto um tempo. E quando nós montamos o salão, que eu comecei a ver o que ele proporcionava para as pessoas, isso me emocionou. Porque eu estava do lado dele e não via. Eu comecei a ver aqui, porque a gente tinha vidas paralelas, né? E muito corrido. Eu estava mais preocupado em, de repente, ajudar, porque eu sou mais velho que ele e eu comecei a cuidar um pouco da minha família, né? Então não tinha muito tempo para ver um cabelo. Para mim, corte de cabelo não valia. E aí, quando a gente montou o salão, que eu via o que ele fazia e como as pessoas saíam da cadeira dele, aí isso me emocionou. É difícil emocionar esse cara, hein? Me emocionou e eu chorei muito, cara. Mas por dentro. Cara, pensando em tudo que a gente tem vivido e proporcionado, assim, meu coração ele fica muito quebrantado, porque não que eu não imaginava que a gente era capaz de proporcionar isso. Você imaginava que a gente era capaz de proporcionar isso? Eu imaginava. Eu acreditava muito no que a gente fazia e poderia proporcionar. Só que a magnitude disso diariamente, ela tem um sabor, é gigantesco assim, sabe? Poder imaginar que... Nunca imaginaria que, por exemplo, após uma pandemia, a nossa agenda dobrasse, sabe? E eu, na pandemia, por exemplo, deixei de fazer alguns exercícios porque eu queria mais acolher as pessoas do que realmente criar situações. E aí você volta, não trabalhou tanto com a internet. Puta, qual é o meio de comunicação agora na pandemia para que seu negócio não fique parado? Internet, engaje sua internet, faz isso, faz aquilo. Eu fiz tudo o contrário. E aí você volta em julho e agosto, você já não tem mais agenda para dezembro. Sabe, tem algo que é tão magnífico que volta pra gente, assim, de uma forma tão grandiosa, que não explica, sabe? Então, assim, acho que nosso cuidado com o outro é tão grande que é perceptivo e aí o outro devolve pra gente. Cara, se eu pudesse falar alguma coisa pro Fabinho agora... Acho que de repente até a oportunidade de eu agradecer, sabe, Fábio, por tudo que ele fez na minha vida desde o princípio, sabe? A nossa vida foi bem difícil. E eu fui pai muito cedo, sabe? E eu me lembro que quando eu recebi a notícia que eu ia ser pai, eu tinha 16 anos, e o meu pai ficou maluco, ele estava um pouco alterado, e aí ele me agrediu, sabe? E eu saindo para ir para casa da mãe do meu filho, ele falou para mim assim, ó, vai para lá, fica um tempo lá e com relação à paternidade, fique em paz, porque eu tô aqui, sabe? Eu acho que se eu tenho algo para falar pro Fábio agora é gratidão, não sei se eu tive a oportunidade de falar isso para ele. Gratidão por tudo, e esse tudo é muito antes da gente chegar aqui, sabe? Tá acontecendo isso faz tempo na nossa vida. Talvez a gente só percebeu isso agora, mas está acontecendo há muito tempo. Então, eu só tenho a dizer obrigado, gratidão por existir e por ser esse cara que você é. O Fabinho, na verdade, ele é uma coluna na minha vida
e eu me sinto amparado, sabe? É só isso, gratidão. E o que eu tenho que dizer pra ele é que valeu a pena tudo isso. Aí, como é que ele é. Olha o cara que ele é, olha o que ele faz com as pessoas. Então, valeu a pena. Foi esforço, foi doloroso, mas valeu a pena. Valeu a pena. Quando você cria um filho, batalha, e quando ele cresce, ele te retribui com glórias e bênçãos. Então, valeu a pena, cara. Tudo. Cada coisa que eu fiz, às vezes, falar, e agora, mano? Não aguento mais. Então, valeu a pena. E agradecer por ele ser esse cara aí que ele é.